mares não é nada comparado com a glória daquele que criou todas as coisas. Tu, ó Pai, que silencia os ventos e as tempestades. Tu, ó Deus, que cura os enfermos. Tu que criaste, Deus, do universo e tudo que nele há. E toda a criação não representa 1/1000 do teu poder. Quem somos nós para entrar em tua presença? Quem somos nós para entrarmos diante deste Criador? Se não for tu, Deus misericordioso, para não nos consumir, Deus, imediatamente. Mas como diz a tua palavra,
A tua misericórdia é o único motivo de não sermos consumidos. Porque insignificantes somos, pecadores e miseráveis. Mas quando o Senhor olha, não olha mais para os pecados, mas olha para o sangue daquele que morreu por nós. E hoje, Senhor, estamos diante do culto mais importante do cristianismo. O culto capaz de trazer de volta à vida aquele que morreu. Porque vamos tocar aquele que é inefável. Porque iremos tocar naquele a qual é o doador da vida, através do corpo e do sangue do Senhor. Trazendo então a lembrança daquilo que o Senhor fez por nós há 2000 anos atrás. Ah, Senhor. Começamos pedindo misericórdia e perdão. Começamos pedindo, Deus, que o Senhor apague as nossas transgressões. Porque reconhecemos os nossos flagelos. Reconhecemos os nossos fracassos. Oh, Senhor. Rete cantere mastere mi covereba canta labas. Rete cas. Oh, Deus, como é bom sentir a tua presença. Como é bom sentir, Deus, a tua presença. Silencia, Deus, os pensamentos. Aquieta a nossa alma esta noite. E nos permita, Deus, banquetearmos, Deus, diante da mesa do Rei. É o que nós te pedimos esta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu não vou chamar, porque eu vou ter que pregar, mas há uma pessoa em nosso meio que você está com a mente acelerada, você não consegue, a tua mente assim, fica pensando em tanta coisa e você não para, às vezes não vem, às vezes você dorme e quando começa a pensar, você quase que não consegue dormir porque a mente fica acelerada e você está fazendo as coisas e a mente pensando em tantas coisas e tantos problemas e tanta coisa e a tua mente vive acelerada. Você está numa fase, em um período em que tua mente, ela não silencia mais. E você está como sendo vencido pela tua própria mente. Deus manda dizer para você apenas aquietar a tua alma. Aquieta a tua alma. E aquilo que você não pode fazer, espere no tempo certo, que Deus fará por você. Amém? Vamos abrir 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Versículo 7. Vamos ler apenas 3 versículos. Um texto muito conhecido. Um texto onde Deus demonstra sua grandeza. E o homem precisa demonstrar sua pequenez. Diz assim o texto. Observe. E para que não se exaltasse pela excelência das revelações. Observem, está dando aqui um motivo. Para que não se exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então aqui nós temos um motivo e nós temos um acontecimento. Versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Observe que quando ele estava sendo esbofeteado, quando o diabo estava humilhando-o, ele foi orar. E disse-me, olha só, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na... Está fraco. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que aconteceu agora, depois que ele ouviu a voz de Deus. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
Então ele está se gloriando nas fraquezas, para que possa então habitar nele o poder, não é isso, de Cristo. Versículo 10. Por isso, consequência, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, isso é, necessidades financeiras, mas abrange todas, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, observe, quando estou, estar é uma condição. Quando estou fraco, eu sou forte. Amém? Quando estou fraco, eu sou forte. Senhor Deus, fale conosco ainda mais. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Observe que Paulo, ele reconheceu que só é forte quando ele está fraco. Quando tudo parece muito bem, você não tem problema, você não consegue ver tua força, você não consegue ver força em nada, porque você não tem problema para que possa vencer. Você não está botando força em nada, você não está fazendo nada que possa exercer uma força. Mas ele disse: quando estou fraco, eu sou forte. Quando estou debilitado, tem algo em mim que me faz vencer. E o que é? Jesus disse: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele buscou se gloriar na fraqueza, no desânimo, na perseguição, na angústia. Mas por que nós buscamos murmurar? Senhor, o que está acontecendo? Senhor, por que está acontecendo isso? Você devia se gloriar. Para que o poder de Deus se aperfeiçoe, é necessário passar por algo. Às vezes nós temos a vida toda errada. Como que Deus vai endireitar? Como? Irmãos, se você pega uma pequena planta e ela está ainda verde, você dobra ela e você pega um arame e faz uma curva nela, e ela vai ficando velha, ela vai tomar aquela forma porque ela está verde. Mas se você for pegar uma madeira grossa, firme, você bota ela para o lado e ela não vai, então você precisa apertar um pouco mais e ela está ali. E se ela já for uma grande árvore, o homem em si não tem condições nenhuma de fazer aquilo. Tem que ser algo muito maior, muito mais poderoso, para que consiga fazer algo com que aquilo passe, vá além, mas não quebre. E para alguém fazer isso, não pode ser o homem, porque o homem não tem essa condição. Se o homem tentar fazer-se dobrar uma árvore, ele quebrará no meio. E Deus sabe como fazer. Amém. Deus sabe como fazer. Amém? Amém. O texto que nós lemos, e eu quero pregar essa noite sobre o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Se eu fosse dar outro título, talvez eu pregaria sobre o tema não se justifique. E todos nós queremos genuinamente ser fortes. Quem aqui não quer ser forte? Todos nós. O mundo tem o prazer na força, na virtude, no poder. Tudo demanda força. Só que a força que o mundo tem é para se autoexaltar, para exaltação pessoal. A força que Deus dá é para que nós nos desçamos, nós diminuamos cada vez mais. Porque o espinho foi dado para que ele não se gloriasse na grandeza, na excelência das revelações de Deus. Aí nós temos algo, recebemos visão, recebemos revelação, recebemos a palavra, mas nós não queremos passar por nada. Não queremos ter o espinho na carne. É como: Senhor, resolve logo minha causa. O poder de Deus está se aperfeiçoando na fraqueza. Amém? Então a sociedade exalta o senso de autossuficiência, mas a força de Deus não é um senso de autossuficiência. Nunca foi. Eu me achar autossuficiente, achar capaz, nunca foi algo sobre isso. Nunca existiu algo sobre isso. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Porque Deus, ele trabalha de forma inversa. Se o homem ele busca, se ele tem um arquetipo de força, de poder, Deus ele vai trabalhar a tua força na fraqueza. Amém. Você está fraco, você desanimado,
sem força para ir para o culto, mas você continua indo para o culto. Às vezes você vai para o culto pensando, meu Deus, eu estou com as pernas inchadas, sei lá, algo acontece, talvez até com a alma batida, mas você vai para o culto. Você está provando que você é forte. Mas quando você pensa em deixar um culto, não, aconteceu isso, eu deixo o culto, não, porque está acontecendo aquilo. Quando aquilo começa a vir sobre você, e você começa a pensar, não vou para o culto, você não tem força nenhuma. Você não está sendo aquele forte a qual o poder de Deus deve se aperfeiçoar. Porque Deus vai falar com você quando você está nessa condição, em que você poderia ficar em casa, mas renunciou por algo maior. E Deus, Ele ama o espírito de renúncia. Deus ama isso. Amém? Então Paulo, ele aprendeu a orar, depois de sofrer, de ser esbofeteado, como disse Paulo, por Satanás. Ele foi orar. Senhor, Satanás está me esbofeteando. Ele aprendeu na oração a se gloriar. Porque antes ele estava reclamando, mas depois ele aprendeu a se gloriar. Porque ele ouviu uma voz que disse algo muito claro: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A questão é, será que realmente estamos sendo aperfeiçoados na fraqueza? Ou quando vem a fraqueza, aí que nós mostramos que somos derrotados? Quando vem algum problema, as adversidades da vida chegam diante de você, quer seja qualquer tipo de problema, uma dor de cabeça, algo acontece, te deixa fora do culto? Te deixa fora de um estado espiritual desejoso de ouvir a palavra? Será que muitas vezes não vamos para o culto por convenção, por estarmos, e o que será que vão dizer se eu não for? Ou será que nós realmente estamos sendo aperfeiçoados na fraqueza? O que está acontecendo? Às vezes nós damos desculpas. Às vezes nós somos seres que damos desculpas às coisas. Moisés tinha tantas debilidades. Eu quero que você aprenda uma coisa: ninguém vai ser usado por Deus por causa das qualidades que você tem. Deus não olha para a qualidade de ninguém para usar. Não tem nada em você, não tem nada em mim que Deus possa aproveitar, que presta. Só leia as escrituras, a Bíblia diz que o teu melhor é como um trapo de imundícia. O melhor que você pode fazer para Deus, Deus olha, é como aqueles panos as mulheres eram consideradas imundas antigamente, quando estava no seu período menstrual. Nós somos como aquele pano velho sujo de sangue. É isso? Esse é o nosso melhor. Então, quando fazemos boas ações, quando ajudamos o próximo, quando vamos louvar, quando vamos adorar, Deus olha o sangue de Cristo. Ele olha o Espírito dele agindo em nós, e não nós por nós mesmos. Paulo diz que nós somos vasos de barro, mas o tesouro não é o vaso, e sim o azeite que está no vaso. Porque o azeite é o Espírito Santo. Se há algo de valor em você, é Deus que está em você. Amém? E Moisés tinha muitas debilidades. Mas quando Deus fala com Moisés na sarça ardente, e vale ressaltar que a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu. Era um anjo. Por quê? Porque todas as vezes que Deus aparece no Antigo Testamento, não era o Pai, era o anjo do Senhor. Nunca Deus o Pai pisou na terra, nunca Deus o Pai veio, agiu, falou, nunca, sempre foi o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? O anjo do Senhor não é anjos no sentido de anjos criados, não é os arcanjos, não é Miguel, não é nada disso. Este anjo do Senhor, no termo hebraico, é Malak, significa o enviado. Este enviado é Cristo. Amém. Por isso que a Bíblia fala assim: o anjo do Senhor estava na sarça. Quando você vai olhar, aquele anjo é chamado de Deus. Eu sou Deus dos teus pais. Amém. Estava ali. E Deus envia Moisés. E Moisés vai dar uma desculpa: Senhor, eu não sei falar direito. E Deus vai usar a limitação que você tem, porque Ele vai aperfeiçoar você de acordo com o que você tem. Amém.
Escute bem, Deus não vai além do que você tem, Ele vai aperfeiçoar aquilo que você tem. Na nossa linguagem moderna seria assim, pare, Senhor, eu não sei falar. Deus responde assim: quem fez a boca do homem? É o que Deus responde. Quem fez a boca do homem? Naquela época era diferente de hoje, porque hoje nós somos mais intelectuais, e nós não íamos falar da boca, nós íamos falar da mente. Senhor, eu não tenho um bom conhecimento. Senhor, eu não tenho uma boa oratória. Senhor, eu não tenho uma boa postura. Nós íamos dar outras desculpas, mas Deus respondeu na limitação daquela época. Ele disse: quem fez a boca? Amém. Aleluia. Mas quem era Moisés? Moisés, ele tinha tanto conhecimento, estudou na maior faculdade que o mundo viu naquela época, a faculdade egípcia, conheceu tudo. Deus fez com que ele esquecesse tudo. Depois de 40 anos é que foi falar com ele, não sabia mais de nada, nem falar direito ele disse que sabia mais. E agora Deus envia, e Deus dá 2 sinais: pega essa vara que tu tem aí, porque Deus sempre vai usar o que você tem, joga no chão, vira uma serpente, e depois pegue pela cauda. E ela virou, e disse: pegue a sua mão, coloque no peito, ficou leprosa. Ele olhou, coloca debaixo de novo, e disse: esses sinais eu estou te dando. Amém. Moisés ficou feliz. Moisés foi com toda a felicidade e todo o gás do mundo para frente. E quando Moisés vai à frente fazer o que Deus havia pedido, escute bem, ele foi à frente fazer o que Deus havia pedido, e ele disse para Faraó: Deus manda você soltar o povo. Amém, Senhor. Faraó disse: quem é tu para eu dar ouvido? Vou resumir a história. Moisés voltou com a mão abanando para casa. Ele não foi ouvido. Os sinais não fizeram nada para que pudesse soltar. Moisés volta. Deus envia de novo. A terceira vez, a quarta vez. Amém. Glória a Deus. Na quarta vez, nem mesmo a igreja, nem mesmo aqueles que Deus enviou para libertar, queria que ele fosse de novo. Disse: rapaz, não vem mais aqui não, que olha, o faraó agora aumentou nossa carga de trabalho, diminuiu a nossa comida, e nós estamos agora que nossa vida está pior. Não vem aqui mais não. Que fraqueza estava. Eu vou dizer para você, que ministério fraco era o de Moisés. O que eu quero dizer com isso? Você vai entender. Ministério debilitado diante dos homens. Mas isso só era diante dos homens. Deus estava olhando ele como vencedor. Amém. Porque Deus não mostra o resultado de acordo com o que os homens veem. O resultado nunca é do que os homens estão vendo. Nunca foi. Estava lá Moisés a quinta vez, a sexta vez, a sétima vez, a oitava vez, atravessando um deserto. A oitava vez, a nona vez, talvez na 10ª vez. Talvez ele estava triste, pensando: meu Deus, é 10 vezes com essa que eu estou vindo aqui. Meu Deus, tantas pragas, tantos sinais. Eu nem fico mais feliz, Senhor. O Senhor, eu sei que o Senhor é comigo, os sinais acontecem. O que o Senhor manda fazer, fale, mas o povo não está sendo solto, Senhor. O ministério dele era um ministério demonstrado por fraquezas. Um homem que não era aceito pela igreja que ele pregava. Um homem que não era aceito nem mesmo a autoridade dele batia contra Satanás, e ele falava com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Deus realmente o enviava, mas o povo que ele enviou para ser solto não queria ouvir. O inimigo que prendia o povo não soltava. Imagine um pastor que se dedica tanto para que as almas sejam libertas, e as almas não estão sendo libertas. As almas não estão sendo libertas, e as ovelhas não ouvem a voz do pastor. Estava ali Moisés. O ministério parecia derrotado. E foi apenas na 10ª vez que o povo foi solto. Amém. E aí você vai observar, irmãos, você vai observar uma coisa que precisa ficar muito clara: Deus não depende das tuas qualidades para te usar. Moisés não tinha qualidade nenhuma, de fato ele não tinha oratória nenhuma. O poder de Deus estava lá, mas ele não tinha poder para convencer ninguém.
E a Bíblia diz que o coração de Faraó, o próprio Deus permitiu que ele fosse endurecido. O termo hebraico ali, quando a Bíblia diz assim, permitiu, que o Deus endurecia, não quer dizer que Deus endureceu no sentido de endurecer mesmo, mas no sentido de não amolecer. O sentido é esse, e não que Deus, porque quem convence é Deus. Se Deus não te convencer, Moisés atravessa alegre, feliz. Havia um sinal, havia algo que estava guiando aquele povo. Só que o faraó e todos vieram atrás. E mesmo aquela luz que guiava aquele povo atravessou o povo de Deus e se transformou num vendaval e destruiu as carruagens. Mas mesmo assim o povo murmurava, mesmo assim o povo reclamava. E falava: Moisés, tu nos trouxe para morrer no deserto. Tu nos trouxe para morrer aqui no deserto, Moisés. E Moisés não tinha um caminho mais, porque estava diante das águas. Talvez você está assim, cheio de problemas, parece que não tem mais por onde ir. As águas estão à frente. Mas eu disse para você que Deus não vai usar nada além do que você tem. Deus perguntou: Moisés, o que tu tem aí para trair? Senhor, eu não tenho um barco, eu não tenho um navio. Senhor, eu não tenho um submarino, eu não tenho nada. Ele disse: Moisés, o que tu tem na mão, Moisés? Senhor, eu só tenho uma vara. Uma vara seca, Senhor. Amém. Uma vara sem vida, Senhor. Amém. É só o que eu tenho. Aleluia. E Deus disse: Moisés, pois toca nas águas. Aleluia. Deus mostra, irmãos, que Ele usa até uma vara seca para abrir o mar. Amém. Deus nos mostra que o poder dele se aperfeiçoa mesmo nessa fraqueza. Era quando Moisés não tinha mais o que fazer. Moisés não tinha mais o que fazer, só tinha que confiar no Deus Altíssimo. É nessa hora que Deus tem que operar. Mas não é na hora que você quer resolver do teu jeito. Eu não vou assim, vai ser assim, não sei o que. Quando você estiver resolvendo, Deus não vai resolver nada. Nada. Deus não vai resolver nada. Porque nas mãos de Deus, até uma vara seca, irmãos, vai ser usada por Deus. Se você pode não ter intimidade com Deus, você pode ter nada, mas se você começar a buscar a Deus com sinceridade, Deus vai te usar. Amém. Não tem por que Deus não te usar, amém? Não tem motivo por que Deus não te usar. Por que Deus não te usaria se você é servo dele? Deus sempre usa os pequenos, os fracos, para confundir os fortes. A Bíblia sempre disse isso. Havia uma época que Israel estava em guerra, estava cativo. E quando você vai para Deuteronômio, quando Deus prometeu a terra prometida, Deus disse: se você cumprir, escute bem, a Bíblia é perfeita. Quando a Bíblia diz assim: e se você cumprir as minhas leis e fizer o que eu estou dizendo e guardar meus estatutos, vocês vão prosperar, vocês vão ter desse jeito, vai ser assim, vai ser assim. Sabe, Deus prometeu abençoar, são quase 6, 7 capítulos sequenciais de bênção. Aí depois Deus diz assim: mas se vocês não guardarem minhas leis e se voltarem a outros deuses e fizer isso, vocês vão ser cativos de outras nações. Vai ter período. Olha, Deus profetizou até o período em que as pessoas de Israel comeriam os próprios filhos. Estava lá. Aí você vai ver que mais de 100, 200 anos depois o povo começa realmente a comer os próprios filhos. E uma dessas fases que Israel estava cativo de outra nação, Deus chamou um rapaz chamado Gideão, quando Deus aparece, de novo, o anjo do Senhor, que era também chamado de Deus, foi chamado de Deus porque o anjo do Senhor tem a qualidade de Deus, ele vem no nome de Deus, amém? E quando aparece o anjo do Senhor, e ele fala com Gideão, ele vai dar a desculpa dele: Senhor, mas eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor de todas, e nós não temos nem moral aqui, Senhor, diante do nosso povo, nós somos um povozinho fraco, Senhor. Nós somos um povo assim, que o pessoal nem valoriza, Senhor. Como é que eles vão dar ouvido? E Deus disse assim: vai nessa tua força. Amém. Mas que força? Que ele não tinha força nem para os outros ouvir eles. Não tinha força para nada, nada, absolutamente nada. É assim ou não é? Porque Deus usa a fraqueza. Qual era a fraqueza daquele homem? A força. Ele não tinha força para nada. Ele era um homem que não tinha, nem a tribo dele, nada, não tinha peso nenhum social.
Deus diz, vai na tua força. Deus escolheu, Deus poderia ter escolhido um general de guerra, Deus poderia ter escolhido um rei, Deus poderia ter escolhido qualquer, mas Deus escolheu Gideão. Porque Deus confunde as coisas usando os que não são, para confundir os que são. Amém? Amém? E às vezes você precisa entender que mesmo quando ninguém acredita, que Deus vai te usar, e mesmo quando nem mesmo você acredita que Deus ainda vai te levantar, vai te usar, Deus continua acreditando. Imagine que hoje estamos nessa linguagem, né, do todes, né? O pessoal diz, mas imagine que numericamente exista uma concessão aonde toda a população brasileira é dito que 2 mais 2 é 5, então combinaram de dizer que é 5, então a confederação, né, a federação, melhor dizendo, olha, agora 2 e 2 é 5. As pessoas podem aceitar o fato nominalmente de dizer que 2 e 2 é 5, mas muda o fato de que 2 e 2 continua sendo 4 ou não? O fato não vai mudar, continua sendo 4. Eles podem dizer, combinamos que é isso, pode dizer, mas nunca vai mudar o fato da realidade. Se Deus quer te usar, você acreditando ou não, Deus vai te usar. Nunca vai mudar o fato de que as coisas que Ele desenhou para nós, dentro da sua soberania, vai acontecer. A única diferença é que você vai sofrer mais ou menos. Só essa diferença. Que se você não se alinhar daquilo que Deus quer, você vai ser espancado, para Deus tirando aquela casca. Você está entendendo? Tirando o que não presta, até que as coisas se alinhem. Amém? Amém? Então, você precisa ser somente temente a Deus. Porque Deus olha no homem o potencial, mesmo na fraqueza, mesmo na angústia, mesmo na dor. Deus está olhando o potencial que está em você, ou seja, o desejo. Porque o potencial só pode ser o desejo, porque a ação é Ele em você. Amém? Então, quando a gente entende, irmãos, que as questões precisam ser vistas por esse ângulo, que Deus chama as coisas que não são para confundir os que são, quando você entende que Deus, Ele te chamou, quando Deus me chamou para pastorear, ainda na denominação, irmãos, não tinha critério nenhum, não estou dizendo que eu era ímpio, não tinha capacitação nenhuma, eu não tinha experiência nenhuma, mas Deus não precisa de experiência para usar ninguém. Deus nunca precisou de experiência. Deus precisa de homem corajoso. Foi o que Deus disse para Gideão: levanta os homens corajosos aí. Tinha um tanto lá, Deus olhou e disse: esses aqui são medrosos. Tinha outro lá e disse: esses aqui não são vigilantes. Só sobrou 300. Porque Deus faz filtros. Amém? Deus faz filtros. Isso me faz lembrar de Davi. Davi, quem era Davi? O menor da casa. Quantos homens eram forjados, crescidos, grandes, musculosos, seus irmãos. Davi era um menino fraco, sem grandes posturas, no sentido de formato físico. Ele cuidava das ovelhas do pai dele, ovelhas, enquanto os seus irmãos estavam na guerra, estavam sendo treinados, tinha treinamento militar, tinha experiência. Quem era Davi? Um pau mandado. Quem era Davi? Alguém que servia de recados, de mandar, o pai falava: faz isso, faz aquilo, porque na cultura judaica o filho mais fraco sempre foi para isso. O filho mais fraco, o filho que não tem aptidão muscular, sempre ficou mais para isso. E então Deus disse: pega um queijo, meu filho, vai levar lá para os teus filhos no arraial, que eles estão tendo guerra lá, leva lá para ele. Ele levou o queijo. Quando ele olhou, ele viu um gigante. E aquele povo, aquela igreja estava parada por 40 dias. Nós aprendemos que a igreja, enquanto ela não vence o gigante, ela está parada. E enquanto ela está parada, não há guerra. Se não há guerra, não tem vitória. E Davi, quando olhou aquilo, Davi, eu tenho que ser bem breve, Davi não tinha espada, irmãos. Davi não tinha armadura. Davi não conseguia levantar uma espada que deram para ele, não tinha força para levantar, ele caiu com a armadura que deram.
Ele não tinha experiência. Ninguém olhou para Davi e viu algo. Nem mesmo o rei, quando olhou, pensava que era um homem que tinha chegado. Quando olhou, era uma criança, um menino. O próprio gigante, quando olhou, disse: tu pensa que eu sou algum cachorro para te vir com pau e pedra? Porque o que ele tinha era pedra na mão. Mas o que eu disse, Deus vai usar o que você tem. Deus usa uma pequena pedra para derrubar um gigante. Pastor, mas eu estou sendo derrotado pelos problemas da vida. Porque você não usa o que tem. Porque você não precisa ter nada além do que você já tem para vencer. Pastor, eu estou preso na prostituição. Deixa a internet. Pastor, eu estou preso na pornografia, estou preso na mentira. Tudo isso é muito simples. Use o que tem. Dobre o joelho, ore, se policie. Use o que você tem primeiramente. E deixe com que Ele venha fazer morada. Agora, se você não usar o que tem, vocês estão entendendo, meus irmãos? Amém? Então não se justifique. Não se justifique. Use o que você tem. Porque todos buscam enganar a Deus. As pessoas buscam se justificar. Irmão William, você pode pregar hoje? Aí está certo, marcado. Irmão William vem pregar hoje. Aí depois ele, não, hoje eu não pude fazer isso, pastor Marcos. Me chamaram aqui para fazer um serviço ali e eu vou ter pouco tempo para orar. Não importa. Se Deus te chamou, se for o homem, tudo bem, mas se Deus te chamou, você está errando. Use o que você tem. Se Deus permitiu que você tivesse algo, aquele algo é suficiente. Porque nós somos provados para saber se somos fortes ou somos fracos. Nós somos provados, nós sempre vamos dar desculpa para Deus. Todos esses homens deram desculpa para Deus. Todos, Davi, todos deram desculpa. Sabe, todos. Perdão, Davi não. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por isso que ele foi bem exaltado. Vocês estão entendendo? Amém? Amém? Jeremias, o profeta Jeremias, ele era o profeta mais inseguro de toda a Bíblia. Não existe ninguém mais inseguro do que Jeremias. O profeta Jeremias era um profeta tão inseguro que você vê as lamentações de Jeremias. As lamentações de Jeremias, se lamentando no livro inteiro, se lamentando, se lamentando. Por quê? Por causa da sua insegurança. Por que ele se lamentava? Porque eles eram inseguros. Devido à sua insegurança, escute bem, devido à sua insegurança, Deus disse assim para Jeremias, Senhor, Deus disse para Jeremias, escute bem, Deus disse, Jeremias, vai lá, prega a palavra, isso é Jeremias capítulo 1, versículo 4 para frente, pregue, faz a obra. Jeremias diz assim, Senhor, eu não sei falar, só que ele aprendeu que Moisés tinha dito isso, e Deus tinha uma resposta para dar, quem fez a boca? E o que ele disse, Senhor, eu não sei falar, eu sou como uma criança, ou seja, eu sou inocente, Senhor, eu não tenho conhecimento, Senhor, eu não tenho experiência nenhuma, Senhor, eu sou como uma criança inexperiente, porque ele tentou ir mais além do que Moisés. Mas Moisés, o profeta, tentou dizer que não sabia falar, Deus disse logo, quem fez a boca? E antes que Deus diga quem fez a boca, eu vou logo dizer, Senhor, eu não sei falar, mas porque eu sou como criança, eu não tenho mentalidade, Senhor. Parece que ele pegou Deus de jeito. Meu Deus, sabe, irmãos, como uma criatura quer colocar Deus na parede, é isso que a gente faz. Se Deus nos chamou para algo, nós queremos colocar Deus na parede. Não, talvez não vai dar, porque eu tenho que fazer isso. Ei, você está colocando Deus na parede. O que Jeremias fez? Na hora que ele disse isso, Deus falou assim para ele, Jeremias, antes que tu estivesse no ventre da tua mãe, eu já tinha te levantado como profeta para as nações. Amém. Ou seja, ele estava dizendo assim para Jeremias, Jeremias, tu sem experiência nenhuma, sem saber nada, não te preocupa não, que eu já vi tu com experiência, eu já vi tu profetizando, eu já vi que vai dar certo, já está tudo feito, já não te preocupa, só vai fazer. O que Jeremias ia fazer, irmão? Tinha que ficar calado, porque ninguém pode vencer a sabedoria de Deus. O homem não pode se justificar dos seus fracassos, dos seus flagelos. Deus não aceita nada disso.
Deus nunca aceitou algo nesse sentido, nunca aceitou. Deus não aceita. Para que nós vamos dizer, somos como crianças? Por quê? Amém? Deus não olha para a sua experiência, a sua inexperiência. Deus não te levanta porque você é experimentado no trabalho. Deus não te levanta porque, não. Eu vou dar um exemplo de um aqui que era bem experimentado, Paulo. Paulo, ele era tão bem experimentado na religião que ele perseguiu o cristianismo. Ele era tão bem experimentado que ele tinha, diferente de Gideão, Paulo tinha algo muito maior, que era agora o reconhecimento nacional de um perseguidor do Evangelho. Mas quando ele conheceu a Cristo, mesmo sendo um judeu com mais conhecimento bíblico, e mesmo aprendendo com o maior professor que existia do seu tempo, que é Gamaliel, na melhor faculdade, entre aspas, judaica, porque tinha a Hillel, né, que era outra escola, e ele estudava ali, e ele mesmo disse: quando eu conheci a Cristo, eu descobri que tudo que eu sabia era o quê? Esterco. Você sabe o que é esterco, irmão? Bosta, cocô, merda. Ele disse: tudo o que eu sabia não valeu de nada. Aí o que ele disse? Passei 14 anos e não aprendi nem recebi nada de homem algum, porque ele sabia que o que ele aprendeu não serviu para nada. Passou 14 anos sem ver de apóstolo, sem ver ninguém, mas ele disse que Deus revelou a ele coisas tão grandes e inefáveis que era ilícito ele contar para os homens. Amém. Deus agora estava ensinando para aquele homem quão ele estava comendo esterco e achando que era grande coisa. Assim como Moisés, Deus fez com que ele esquecesse tudo, que não servia para nada. Assim era Paulo. Mas aquilo veio um preço. Paulo disse: por causa das grandezas dessas revelações, porque não é lícito contar. Imagina, irmão, Deus falasse: olha, eu vou te falar algo, mas não é lícito ninguém saber. Nem é lícito, não é que você não pode, não é lícito alguém saber. Ele imaginou: meu Deus, então eu fui achado muito importante. Como alguém como eu fui encontrado digno de ver coisas que não posso nem falar para os outros. E Deus, olhando que o homem poderia se ensoberbecer, Deus colocou ali Satanás para esbofetear. Ou seja, algo estava dando errado na vida de Paulo. Talvez algumas coisas estão dando errado na sua vida, mas Deus quer ensinar algo. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. O poder de Deus não se aperfeiçoa em outra coisa, é na fraqueza. Amém. Às vezes a gente precisa buscar a presença de Deus e passar por problemas para que a gente não caia na soberba, na exaltação, no ego inflamado. Porque Herodes, ele foi morto, porque quando o povo estava adorando a Deus, ele foi fazer um discurso, e você sabe, na cultura romana, ele é tratado como Deus. O povo disse: olha, ele não é homem não, ele é Deus. E a Bíblia diz que o anjo veio, passou a espada e ele morreu comido de bicho. É isso que acontece. Agora, por que Deus nos permite passar por fraquezas, momentos de fraquezas, de dificuldades, de dor? Por quê? Por que isso acontece? Nós vamos ver 3 coisas básicas aqui. Observe bem. Primeiro, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, diz que nós passamos por problemas, por fraquezas, momentos difíceis, para que Deus se revele, para que Deus revele a glória dele, não do homem, para que Deus revele a glória dele e abata o coração do homem. Então, se você quer ser exaltado, Deus vai revelar a glória dele na sua vida. Amém? Pessoal, irmão, para não conversar durante a pregação. Amém? Segundo ponto, para aprendermos a depender dele. Isso é Salmo 121. Por que passamos por provas? Porque tem coisa que só Deus pode fazer por você. O homem não pode. O homem não pode fazer. Agora mesmo uma irmã, hoje, uma irmã me ligou, ela mora em São Paulo, está desviada, as irmãs conhecem, né? Irmã Gleice, afastada há muito tempo, e ela está com problema nos rins, e um dos rins
inchou e agora está grande, e ela tinha uma cirurgia para fazer, e o médico disse que tem que ser mais rápido possível, porque a questão dela é séria. Ela não pode fazer mais nada. O SUS é lá para agosto, e o médico disse: olha, você não pode esperar. E ela está preocupada, então ela pediu oração, pediu para a igreja orar e tudo mais. Mas o que está fazendo aquilo está fazendo com ela? Está fazendo ela orar. O que aquilo está fazendo? Ela reconhecer que ela estava errada. Porque tem coisas que só Deus pode fazer. E às vezes passamos por coisas para a gente perceber: meu Deus, eu estava tão errado e não via essas coisas. Eu estava tão cego no meu erro que eu não via. E aí Deus vai quebrando, como diz Salmo 120, Ele quebra, justamente para aprendermos algo dEle. A terceira coisa é Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, que é para Deus moldar o nosso caráter. Então às vezes nós passamos por coisas porque Deus precisa moldar o nosso caráter. Nós somos muitas vezes egoístas, egocêntricos, muitas vezes irados, iracundos. Nós temos o nosso gênio, o nosso jeito, e Deus Ele vai te quebrando até você se acertar. Coisa dá errada na vida, na saúde, no casamento, em qualquer coisa, até você acertar. Simples. Ah, Senhor, mas agora eu acho que eu aprendi. Você acha, não tem certeza? Se vacilar, Deus vai quebrando. E aí você vai ver que sua vida não faz sentido nenhum. Você, meu Deus, eu perdi o sentido da vida. Porque Deus, Ele quebra o homem até a vida não fazer sentido para ele. É assim que Deus quebra, irmãos. Eu já caí na mão de Deus uma vez, para nunca mais, mas eu vou dizer para você, foi o meu start, minha vitória. Pois eu passei 4 anos na igreja, os 4 primeiros eu era um crente meia boca. E não era que eu era meia boca no sentido de eu orava, jejuava, subia monte, mas falhava, caía. Quando chegou o tempo certo, irmãos, que eu caí na mão de Deus, para nunca mais na vida, eu converti na hora. Não foi 2 meses, a minha vida mudou, o medo, o temor, e ali eu comecei a buscar mesmo ali, eu podia chorar de fraqueza, mas eu estava na presença dEle. Amém. E mais minha vida não tinha mais sentido nenhum. Aí eu comecei a querer dar lugar para os pensamentos. Por que isso acontece? Por que isso sei o quê? Mas Deus podia fazer aquilo. Aí outra pancada na frente. E aí Deus ainda usou um pregador ainda. Deus manda dizer para você: não teimar com aquilo que Ele já fez. E por isso você vai passar mais uma prova. Aí pronto. Aí pronto, eu aprendi a glorificar. Paulo disse assim: eu aprendi a gloriar-me na fraqueza, na perseguição. Se eu estou dando errado, eu aprendi a gloriar-me. Porque quando estou fraco, eu sou forte. Quando eu estou fraco, eu sou forte. Talvez você não está entendendo. Eu vou já encerrar. Eu quero que você... Talvez você não está entendendo a mensagem, o que Deus está falando conosco hoje. Deus está falando claramente para mim e para você, que Deus, Ele pode aceitar você como você é, mas Ele não quer que você permaneça como você é. Amém. Você pode entrar na presença, sim, dEle, é verdade, mas Deus vai te dar um tempo. E aí o tempo chega, e no tempo Ele te dá tempo. E quando o tempo chega, Ele vai cobrar por aquele tempo que passou. Aí você dali tem outro tempo, e o tempo chega, Ele vai te cobrar por aquele que passou. E Ele vai chegando, porque Deus é um Deus que cobra no tempo certo. A parábola dos talentos. Havia um que foi dado um tanto, outro dado outro, mas houve um tempo da cobrança. E Ele veio cobrar. E o que nós temos para apresentar diante dEle? O que nós temos para apresentar diante dEle? O que temos? Temos algo de fato? Temos ou não temos? O que nós temos? Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Não quero ser indelicado, tá? Mas é por ordem. O irmão Rony, eu não sei onde o irmão congregava, isso é normal. Estou tentando até ser educado com o senhor, de conversar na hora da pregação. A gente não pode fazer isso. Diz respeito com a própria palavra. Não é com o pregador, é com a palavra que é pregada. É com a direção do Espírito de Deus na nossa vida. Às vezes Deus quer falar algo. Quando você conversa, além de você tirar sua atenção, você acaba tirando da pessoa que você conversa.
E eu não sei se às vezes acontece de você necessariamente ter que falar alguma coisa. Amém. Por isso que eu estou sendo bem educado, porque pode ser a primeira vez que está acontecendo isso, mas não é o certo. Se há momento para conversar, para falar algo depois, pode ser falado depois. Amém? Porque o momento de culto é um momento sagrado, é um momento que a gente tem que ouvir Deus falar. É um momento em que Deus precisa falar conosco e nós precisamos estar dando ouvido ao que Deus tem a falar. Porque sem isso a nossa vida vai passando, é aquilo que eu preguei. A nossa vida vai passando, os problemas vêm, a gente parece que não aprende e parece que a vida da gente está amarrada nos problemas, mas é por desobediência. Eu não estou dando exemplo de desobediência, não estou falando por causa de conversa apenas, estou falando de modo geral. A vida da gente é assim. Às vezes somos tardios em perceber os nossos erros. Então há um princípio, né? O princípio do bom costume, o princípio da ordem do culto, e esses valores precisam permanecer em pé, né? Precisam permanecer. Fazendo isso, o seu coração, o nosso coração estará alinhado à vontade de Deus, e Deus estará pronto para nos abençoar, porque Deus é bom, santo e justo. Amém. Amém? Há coisas que são necessárias. Por exemplo, eu acho que a filha da irmã veio ali, né? Não tem problema, às vezes é uma coisa externa, amém, mas faça de tudo, amém, para que essas coisas não aconteçam, amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar, vamos fazer a oração.